Na manhã de 19 de setembro de 1972, uma moradora do recém-construído complexo de apartamento Baltusrol Garden, em Springfield, na Nova Jersey, abriu a porta dos fundos do seu apartamento para deixar o seu cãozinho sair, passear, fazer suas necessidades. E o animalzinho terminou correndo ali para uma região que era bastante arborizada, muito próxima ali da casa onde ele morava. Pouco tempo depois, esse cãozinho retornou carregando algo incomum na sua boca. Inicialmente, a moradora pensou que fosse um osso de animal, mas quando ele se aproximou, ela percebeu que se tratava de um braço humano em avançado estado de decomposição, com restos de esmalte branco nas unhas. Ela obviamente ficou muito assustada com aquilo e contatou imediatamente a polícia. O oficial Donald Schroed foi o primeiro a chegar no local, e quando ele examinou esse braço, ele confirmou que era humano e solicitou reforços imediatamente para iniciar uma investigação. Então eles começam uma busca ali naquela região para descobrir de onde tinha vindo aquele braço. E nessa busca eles descobrem o corpo de uma jovem no topo de um penhasco que era conhecido ali na região como Dentes do Diabo. O corpo estava deitado de bruços, cercado por galhos e troncos ali dispostos, organizados de uma forma muito peculiar. A vítima foi identificada e era Janet De Palma, de 16 anos, que tinha desaparecido ali naquela região no dia 7 de agosto daquele ano. Janet Christine De Palma nasceu em 3 de agosto de 1956 em Jersey City, na Nova Jersey. Ela era filha de Salvatore De Palma e da Florence De Palma. Ela cresceu numa família ítalo-americana, muito devota, numerosa. Ela tinha 5 irmãs e 3 irmãos. E na década de 60 ainda, a família De Palma mudou-se para Springfield Township, na Nova Jersey, onde eles se estabeleceram numa casa na Cleaver Road. Springfield era uma comunidade de classe média, com regras estritas, a típica cidadezinha norte-americana que a gente está acostumado a ver em filmes e séries, sabe? Esses lugares tranquilos, sabe, onde as pessoas se conhecem, a vida segue aquele ritmo que é muito particular desses ambientes, E a Janet era uma adolescente típica da época. Ela era muito conhecida pela sua beleza, pela gentileza. Ela frequentava a igreja, que pelo que se fala e pelo tudo que eu li, era tipo uma Assembleia de Deus ou algo desse tipo. E não só ela, na verdade, toda a família dela era muito aberta sobre a sua fé. Eles eram cristãos, e na verdade não só eles, a cidade de uma forma quase que geral era bem religiosa, Na verdade, quando a gente olha para o contexto histórico desse período dos Estados Unidos, é bem fácil perceber que essa década de 70 foi muito marcada por uma certa explosão das igrejas evangélicas e pentecostais ali, como a Assembleia de Deus, por exemplo. Existia um discurso muito forte nessa época sobre essa salvação, entre muitas aspas aqui, moral, contra uma sensação de degeneração que acontecia na juventude, E isso era muito um reflexo de oposição à cultura hippie, que foi muito forte nos anos 60. E quando a gente olha hoje, é possível perceber que essa religiosidade mais conservadora já estava ali, na verdade, se organizando para se tornar na década seguinte, a década de 70, uma base do que seria conhecido logo mais como um religious right, um movimento cristão super fundamentalista com forte influência política também. Então era um período de uma certa tensão entre gerações, sabe? Porque a juventude seguia muito influenciada pelo espírito de liberdade dos anos 60, enquanto essas comunidades mais tradicionais viam tudo isso como um tipo de ameaça, moral, uma ameaça à moral cristã também. E assim era em Springfield, Aliás, existem relatos, inclusive, de que a própria Janet, que era cristã, estava supostamente tentando resgatar, digamos assim, amigos envolvidos com drogas ou ocultismo, nesse período, e que também vai de encontro com outros relatos sobre a própria Janet, que era uma adolescente de 16 anos. Estava vivendo, começando a vida, experimentando coisas, se conhecendo, um período de muito se conhecer demais, E esses relatos falam de uma Janet que também, de certa forma, ia para festas escondidas, conhecia rapazes, bebia álcool, consumia álcool, enfim, experimentava, gente?
E esse era o contexto em que ela vivia, né? Ela era uma jovem, estava se conhecendo, experimentando um pouco de liberdade, aprendendo a fazer suas próprias escolhas, né? E coisas desse tipo que todo mundo faz, né, nesse período da vida. E eu tô explicando isso que não por acaso, né? Mas porque mais pra frente isso vai ser um fator muito determinante na forma como o caso foi tratado, né? Na forma como ele foi comentado pelos próprios moradores da região, mas principalmente para que vocês entendam as proporções que tudo isso tomou na mídia. Indo para o dia do desaparecimento da Janet, era 7 de agosto de 1972. O dia dela tinha começado e seguido até o início da tarde da forma mais natural e normal possível. Por volta das 13 ou 14 horas, a Janet avisou a mãe dela, a Florence De Palma, que ela ia visitar uma amiga que morava ali muito próximo. Só que a identidade dessa amiga, na verdade, nunca foi revelada exatamente, pelo menos não publicamente. Então ela sai de casa, dizendo que pegaria um trem para chegar na casa dessa amiga, mas os acontecimentos estranhos desse caso já começam no momento em que ela sai de casa, porque no caminho ela decide que não pegaria mais esse trem e sim uma carona. E aí tá, imaginar uma garota dessa idade, né, numa rodovia pegando uma carona, já é meio que uma coisa muito estranha, né? Só que na época isso era algo bem comum, né? Ainda mais numa cidade pequena, onde as pessoas se conheciam e tal. Então, segundo relatos, isso era inclusive uma prática comum da própria Janet, né? Ou seja, ela não estava fazendo algo nada diferente do habitual. O caso aqui é que esse foi o último movimento onde ela foi vista com vida. Já no fim da tarde, a família dela começou a perceber que ela estava demorando demais, né? Mais do que habitual, para chegar em casa. E aí eles resolveram entrar em contato, né, com a amiga da Janet para saber, né, se ela já estava voltando, se ela já tinha saído de lá. Só que eles foram surpreendidos pela notícia de que a Janet sequer tinha chegado lá. A família então já acha isso tudo muito estranho. Já dá início aí uma angústia muito grande. Porque a gente sabe que as primeiras horas de um desaparecimento são geralmente as mais decisivas, né, para o caso ter uma solução feliz, digamos assim. E ela havia ficado desaparecida, nesse caso, a tarde toda, né? A família da Janet então espera um pouco mais, eles terminam passando a primeira noite, né, sem ela, esperando algum tipo de notícia dela mesma. E somente na manhã seguinte, né, que os pais resolveram abrir uma queixa de desaparecimento pela filha. Só que esse seria apenas o primeiro dia, né, de um longo período de 6 semanas, nas quais poucas coisas foram encontradas, descobertas, para que ajudassem de fato essa investigação e nas buscas, né, que os próprios moradores da região, né, como voluntários, se organizaram e começaram a fazer. E foi somente em 19 de setembro que uma pista terminou sendo, por acaso, encontrada, né, pelo cachorrinho que eu comentei no início do vídeo. E que a partir daquele momento não demandou muito esforço da polícia para que naquela região eles conseguissem encontrar o corpo da Janet. Como eu comentei lá no início do vídeo, o corpo dela foi encontrado numa colina conhecida como Devil's Teeth, que é meio que dente do diabo, em livre tradução. Algo que é muito triste, né, quando você pensa na solução que a família estava esperando, mas que de certa forma também colocaria um fim nessa angústia de ter uma pessoa desaparecida e traria ali às claras o que realmente tinha acontecido, né, com a Janet. Só que isso foi exatamente o que até hoje não aconteceu. Encontrar o corpo da Janet naquela colina foi apenas o início de um mistério que dura mais de 50 anos. Segundo os policiais que atenderam o chamado e encontraram o corpo da Janet, ele foi encontrado de bruços numa região da colina onde aparentemente eles tentaram construir ou simular, que já é bem bizarro, né, um caixão natural, né, com troncos, com muitos galhos de árvores menores ali que eram amontoados de uma forma que eles parecessem, ou sei instintivamente ou por vontade própria, enfim, mas que eles parecessem pequenas cruzes ao redor do corpo. E o corpo estava sem um dos braços, né, que foi o que terminou sendo levado pelo cachorro e que consequentemente possibilitou que o corpo terminasse sendo encontrado, né, de fato. Ele estava obviamente em um avançado estado de decomposição, o que somado, né, a toda essa relativa falta de recursos científicos ali da época, dificultou bastante também o trabalho do médico legista de identificar a real causa da morte dela. Eles terminaram fazendo ali o que existia de possível na época, né, para identificar o que poderia ter acontecido, causado, né, a morte da Janet, mas no final eles terminaram mais com dúvida do que com resposta, já que todos os exames terminaram apontando basicamente nada. Nenhuma fratura, nenhum sinal de agressão,
contusão ou sinal de disparos também, nada. Apesar disso, o médico acreditava que ela poderia ter sido estrangulada, né? O que levava o departamento da polícia a tratar o caso como um homicídio e aí seguir com a investigação. Além disso, como eles não tiveram certeza da causa da morte, ela terminou sendo registrada como uma morte suspeita. E até hoje esses registros encontram-se como morte pendente de uma investigação mais aprofundada. E aqui já entra também um elemento bem estranho que ninguém soube explicar na época, que foi, dentre os testes que foram feitos, né, para tentar descobrir a causa da morte, um chamou bastante atenção. Foi o teste toxicológico. Embora ele tenha dado negativo, né, para todos os tipos de drogas da época, né, as drogas mais comuns e o álcool, né, que também é uma droga, enfim, ele apontou estranhamente um nível alto e super incomum de chumbo no organismo dela. Isso não teve uma explicação na época e até hoje segue sendo uma informação super esquisita, né, no caso. As roupas elas também e partes até do solo, né, onde o corpo foi encontrado também foram levados para testes e embora principalmente as roupas, né, tivessem bastante fluido, nada de relevante pôde, né, de ser aproveitado como pista. Esse material terminou não ajudando muito os investigadores. Na época o caso ganhou bastante repercussão. E aí teve um homem na cidade que aparentemente era um morador de rua que chegou a ser apontado como um suspeito quente, né, digamos assim. Isso porque de uma forma considerada suspeita, quando o caso veio à tona, ele levantou o acampamento, digamos assim, muito rápido. E fugiu também. E é muitas aspas, porque depois isso provou ser uma grande mentira. Então a polícia foi atrás dele, chegou a encontrar o homem, interrogou ele, mas rapidamente ele foi liberado por falta justamente de provas, evidências concretas que ligassem ele ao ocorrido. E aí começa a acontecer algo que fugia, né, do controle dos investigadores e responsáveis pelo caso na época. Primeiro, o caso ganhava cada vez mais espaço nas rodas de conversas e principalmente na mídia. Depois, os investigadores e as investigações traziam pouquíssimas e muito fracas evidências que dessem ali para aquelas pessoas da cidade, né, um vislumbre de que o caso seria resolvido. E aí quando esses dois fatores são somados ao fato do corpo ter sido encontrado em condições totalmente bizarras, claro que o imaginário da população começa a trabalhar, né, e divulgar teorias cheias de superstições a respeito do caso, né. Já era bem comum a essa altura ouvir pela cidade, né, histórias de que o crime fazia parte de algum ritual satânico, né? Então a mídia não demorou muito para começar a dar ouvido para essas histórias e publicar manchetes super sensacionalistas que começaram a ganhar cada vez mais força, né? Tanto no consciente coletivo como também na própria mídia, né? Falava-se coisas como ela ter sido uma escolhida para o crime, por ser uma menina cristã, de bem, coisas como essa, sabe? E o resultado disso foi literalmente um pânico nessa população da cidade que era majoritariamente cristã. E aí no início do vídeo eu até dei um contexto, né, sobre como esse período em que o crime aconteceu estava muito em alta esse medo a respeito de satanismo em algumas regiões ali dos Estados Unidos, né? E para além do contexto de diferenças religiosas entre gerações, é interessante lembrar também que não foi necessariamente de graça que esse pavor a respeito das religiões pagãs ou neopagãs ele surgiu naquela época, né? Nesse período realmente estava acontecendo alguns crimes em todo o país que ganharam bastante destaque na mídia, tanto nacional como internacional, e que envolviam de alguma forma, né, seitas e detalhes ritualísticos que flertavam muito ou chegavam muito perto, né, do que se acreditava ser satanismo num senso comum. Eu acho que o crime que deu início a tudo isso, inclusive essa onda de pânico, foi o assassinato, né, da atriz Sharon Tate. O crime ocorreu em 9 de agosto de 69, em Los Angeles, na Califórnia, e a atriz foi morta na sua casa por membros, né, da seita que era liderada pelo Charles Manson. Foi um crime muito brutal. A Sharon estava grávida, né, de 8 meses e meio, era casada com o Roman Polanski, né, o cineasta, que na época estava na Europa, no período em que aconteceu esse crime. E não sem motivos, o caso chocou os Estados Unidos, né, e o mundo, na verdade, né, e aí ele teve também um papel essencial nessa construção do medo coletivo que
viria a explodir, né, de uma forma muito maior nos anos 70, e que foi conhecido inclusive como Satanic Panic, né, o pânico satânico em livre tradução. E para além desse caso, também tinham outros, né, em menor escala, digamos assim, que podem ter contribuído também com esse clima tenso, né, ao redor dessa temática do satanismo, como por exemplo, o Assassino do Zodíaco estava super em alta, embora não envolvesse essa questão ritualística e tudo mais, ele tinha toda essa coisa do enigma, das cartas com códigos e coisas desse tipo, e de não ter sido identificado, né, ele nunca foi identificado, o autor dos crimes e tudo mais. Teve também o caso do John List, que alguns meses antes desse crime da Janet de Palma, havia tirado a vida de toda a família, né, e desaparecido, e era sabido que a motivação dele para cometer esse crime, né, envolvia ele estar acreditando que na época, né, em que o crime aconteceu, a sua família estava se desviando, digamos assim, das crenças cristãs e se perdendo em pecados, segundo ele. Fora outros menores, né, que não tiveram tanto apelo pela mídia nacional, mas que eram ligados de alguma forma a esse tema do ocultismo e tudo mais. O fato é que a comunidade começou a abraçar muito e com muita força esse discurso dos cultos satânicos e, de certa forma, muito incentivado também pelas igrejas da região, que falavam, inclusive, que essa região onde eles estavam estava sob uma maldição ou algo parecido com isso. As pessoas então começaram, de fato, a ficar muito paranoicas com o assunto. E aí começa a acontecer uma série de bizarrices, né? Uma delas, por exemplo, não foi nem possível comprovar se realmente aconteceu, mas um dos policiais envolvidos na investigação, em algum momento achou que seria interessante largar essa informação de que o caso estava tomando uns contornos tão estranhos, tão absurdos, sobrenaturais, que eles chegaram a chamar uma mulher da região que se intitulava Bruxa para que ajudasse eles a encontrar pistas na investigação. Ou seja, mais um temperinho nesse pânico que já estava criado ali, né? Sem falar que a mídia também começou a fazer muito barulho em torno dessas especulações religiosas que envolviam, né, toda essa região ali na época, e começou a criar e lançar muitas manchetes super sensacionalistas que falavam sobre a morte da Janet ter sido causada por um grupo de adolescentes que eram praticantes de magia negra e que eles teriam cometido esse crime oferecendo o corpo dela numa espécie de ritual, coisas desse tipo. E claro que isso começou a inflamar ainda mais, né, o medo que as pessoas já estavam naquela época ali a respeito dessa temática. Uma outra coisa que começa a acontecer nesse período também, e que não é estranho e que não parou de acontecer e que acontece de fato até hoje, é que algumas pessoas começaram a querer ganhar palco em cima dessa situação, em cima do ocorrido. Uma dessas pessoas, inclusive, foi o pastor da igreja que a Janet frequentava, que em algumas entrevistas onde deram voz para ele, ele começou a dizer que acreditava que a Janet tinha sido vítima desses discípulos do diabo e que isso teria acontecido porque ela era justamente uma garota cristã do bem, que estava tentando, na posição dela como cristã, converter essas pessoas para levá-los para um caminho de luz. Enfim, e aí começa a acontecer uma das coisas que acontece bastante também no decorrer dessa investigação, que são as contradições. E eu acho que a primeira delas é essa que eu vou falar agora, largada, né, pelo Donald Schwartz, que foi um dos policiais que chegaram primeiro ali na cena do crime e que encontraram o corpo. Olha só isso, ele comenta algum tempo depois que, de certa forma, essa conversa sobre o ocultismo, essa aura mística envolvendo o caso, surgiu nessa roda de investigação mesmo. A conversa nasceu entre os policiais, olha isso. Mas que era uma conversa muito pequena, privada, sabe? Ali, entre eles, né? Entre amigos, né? Da corporação, policiais que também tiveram acesso a essa cena do crime naquele dia. E aí, segundo ele, a cena era muito absurda, diferente de tudo que eles tinham, né, estavam acostumados a ver. Era realmente assustador ver tudo aquilo e saber que uma situação tão bizarra como aquela ainda teria que ser desvendada por eles. E aí eles começaram a olhar o espaço, esse entorno do corpo, e começaram ali a meio que chutar teorias de forma solta, ali, aleatória. E como eles não tinham respostas imediatas para aquilo, eles começam então a olhar esse espaço, ver esse entorno do corpo, começam a chutar teorias de forma solta. E aí alguns dos presentes ali começaram a levar essas linhas de raciocínio mais a sério e começaram a identificar esses padrões que a gente viu lá no começo do vídeo, né, dos troncos ao redor do corpo, em formato de algo que lembravam uma caixa, galhos bagunçados ao redor do corpo que lembravam cruzes. Sabe esse tipo de coisa que a gente começa a tentar fazer, tentar criar para
dar sentido para uma situação que você não tá conseguindo dominar, entender, às vezes até pra gente mesmo conseguir acreditar. E o que aconteceu foi que de alguma forma escapou essa conversa dessa rodinha de investigação, provavelmente porque algum desses rapazes ficou muito mais impressionado do que a maioria, soltou essa informação em algum lugar, começou a ver sentido em tudo isso, e o negócio ganhou as proporções que a gente viu que ganhou. E aí esse mesmo policial reforça também que eles mesmos ali naquele dia sugeriram outras linhas de investigações que eram muito mais plausíveis. Uma delas, que inclusive era mais elaborada, era de que a morte dela tinha sido de alguma forma, tinha tido de alguma forma a ver com drogas, né? Quando eles começaram a ter acesso, por exemplo, aos pertences dela, né? A família, os amigos delas começaram a entender que a Janet na verdade era uma adolescente mais comum do que se imaginava. E que assim como todo mundo que está começando a vida, ela tinha muita curiosidade sobre tudo. Então ela tentava, mesmo que de uma forma muito mais responsável do que a maioria das pessoas, se aventurar a viver essas experiências. Então nos diários dela, por exemplo, eles encontraram passagens que falavam de festas que ela ia, de garotos que ela tinha conhecido nessas festas, de beijos que ela trocava com esses meninos, do consumo de álcool eventual que ela fazia nesses locais. Coisas desse tipo que provava que ela era uma garota normal, sabe? Que podia ter conhecido pessoas que talvez estivessem envolvidas com algo mais sério, e aí ela terminou indo para um lugar errado, na hora errada. Ela podia ter usado algo que ela nunca tinha usado, passou mal. As pessoas com ela, sei lá, não souberam como ajudar e ela terminou morrendo ali. E aí talvez a galera desesperada deixou ela ali na colina, até porque era um lugar de difícil acesso, né, para chegar até ela, e aí isso livraria essas pessoas de um possível flagrante. Enfim, situações como essas chegaram a ser levantadas, mas os próprios investigadores já pareciam estar meio que comprados pelo pânico satânico que envolveu todo o caso. E aí, por maior que tivesse a repercussão, as investigações não traziam nada de concreto sobre o que havia acontecido. E o tempo foi passando, né? A história vai esfriando, cai no esquecimento da população e nos arquivos sem solução da polícia. Muito tempo depois, vendo que por parte da polícia nada de novo viria, a mãe da Janet, então, entra em contato com um investigador particular, né, para ver se algo de novo é descoberto, trazendo ali alguma luz, alguma esperança, né, de solução para o caso. Mas o que o investigador encontra é um monte de desculpas por parte dos investigadores, provas mal catalogadas, registros de interrogatórios incompletos e até o extraviamento de provas, né, que segundo a polícia aconteceu devido a uma enchente que atingiu o local onde tudo estava arquivado, e foi um dos últimos movimentos, esse, né, do investigador, foi um dos últimos movimentos que o caso teve em muito tempo. Isso já era na década de 80. Aí, em meados dos anos 90, enquanto a maioria das revistas apostava ali, sei lá, em celebridades, manchetes sensacionalistas, dois caras de Nova Jersey decidiram seguir uma outra linha, um outro caminho editorial. Mark Moran e o Jesse Moran, eles criaram a Weird NJ, que era uma revista independente que mergulhava nos mistérios esquecidos ali de Nova Jersey, lendas urbanas, casos estranhos, locais amaldiçoados, aparições, cultos, desaparecimentos, coisas desse tipo, sabe? Era uma publicação underground, quase caseira ali no começo, mas tinha uma coisa que era muito legal, que era a participação dos leitores. Então as pessoas começaram a escrever, enviavam relatos de estradas assombradas, símbolos esquisitos em florestas, casas onde ninguém morava, enfim, esse tipo de informação a revista recebia por parte dos próprios leitores. E em algum momento, no meio dessas cartas, dessas sugestões de casos, veio uma carta que chamou muita atenção desses editores. E essa carta mencionava um caso antigo de uma jovem que foi encontrada morta num penhasco, cercada de rumores sobre rituais satânicos, e o nome dela era Janet De Palma. E o mistério em torno do caso era tão forte e teve uma recepção tão calorosa pelos leitores que a Weird NJ resolveu então investigar o caso por conta própria. E aí ele ganha novamente a mídia nos anos 90. E aí desde o início a dupla dos escritores sofreu com a falta de informação a respeito do caso, e no início até eles experimentaram colher as informações que vinham dos próprios leitores da região onde o crime havia acontecido e conheciam, né, por acaso, o caso, ou não por acaso, porque fazia tão parte, né, da cultura local, estava tão embrenhado ali
na história daquela cidade. E então eles buscaram essas pessoas que sabiam e queriam ajudar com alguma informação. Só que logo eles perceberam que tudo que vinha de forma espontânea estava sempre muito enviesado com essas histórias fantásticas que se criou, né, ao redor do caso em todo esse tempo. E isso dificultava, né, a escrita, de certa forma, uma escrita mais séria, pelo menos, né, sobre o caso. Então eles resolvem começar uma série de buscas e entrevistas com as pessoas ali da cidade mesmo, onde tudo começou, colhendo relatos de quem acompanhou o caso na época, ou conhecia a Janet, ou que tivesse algum tipo de informação que de alguma forma ajudasse, né, nessa investigação. Mas eles tiveram uma surpresa ao perceber que a maioria das pessoas ali da cidade ainda tinham um estigma enorme a respeito do caso, sabe? Eles falavam muito pouco ou se recusavam a falar por um receio que eles não sabiam muito bem identificar o que causava. Se era a polícia, se era medo de sobrenatural ou qualquer coisa desse tipo, sabe? O fato é que tudo ao redor do caso tinha esse toque do sobrenatural. Nos relatos que eles conseguiram, as informações que mais se destacavam, tanto nos depoimentos das pessoas, como nas cartas que eles também recebiam ali do público da revista, era informações como: ao redor do corpo haviam potes de vidros amarrados a árvores, e dentro desses potes tinham parte de corpo de animais e fluidos e coisas desse tipo. Ou diziam que quando o cachorro apareceu carregando nos braços da Janet, aquele cachorrinho lá do início do vídeo, a polícia se guiou pela floresta por setas vermelhas que estavam marcadas nas árvores. Sabe, toda essa aura fantástica tomou conta do caso e atrapalhava em todos os pontos. E quando a conversa era com a polícia, a dificuldade era ainda maior. Eles colocavam todos os tipos de obstáculos e nenhum tipo de acesso às informações ou provas que poderiam, né, de alguma forma ajudá-los a resolver um caso que, obviamente, sozinha a polícia não tinha conseguido resolver. Eis que em 2021, depois de muitas solicitações apoiadas por uma lei que possibilita, né, o acesso a registros públicos abertos e uma lei também de liberdade de informação, os editores da revista Weird, ANJ, eles finalmente conseguiram ter a liberação que precisavam para ter acesso aos registros da investigação datados da época em que o caso aconteceu. E isso acendeu novamente uma esperança, né, nos familiares ainda vivos, né, e também nas pessoas que já acompanhavam o caso há muito tempo, seja pela revista, seja pela internet a essa altura, né, de ver o caso ser desvendado. Só que o que eles encontraram deixou todo mundo ainda mais confuso sobre o que havia acontecido no dia e no local onde a Janet foi morta. Porque nos registros fotográficos que foram encontrados nesses arquivos da investigação, foi revelado algo que ninguém esperava. O corpo da Janet havia sido encontrado numa região que nem de perto se parecia com o altar de troncos que pareciam um caixão, sabe? Não havia cruzes de galhos de árvores ao redor do corpo, não tinham flechas vermelhas nas árvores, muito menos os potes lá com fluidos de animais e oferendas de animais mortos, né, ao redor desse corpo. Tudo parecia ser uma grande invenção dos policiais que estiveram ali por primeiro na cena do crime. Aliás, uma outra informação que caiu por terra com essas imagens foi a de que a Janet estaria naquele lugar para algum tipo de festinha ou diversão com amigos, uma conversa que surgiu na época do caso. O lugar era literalmente cheio de uma vegetação que era rasteira, que impossibilitava praticamente a movimentação mais simples, né, de quem estava ali no local. Não tinha chances das pessoas terem se reunido ali para qualquer coisa que não tenha sido a desova do corpo da Janet. A bolsa da Janet, que até então ninguém sabia que ela tinha levado, estava próxima ao corpo, com algumas coisinhas dela bem básicas dentro, como um estojinho de sombras, chaves, itens pessoais, mas nenhum documento. E aí a sensação que nasceu depois desses registros terem sido avaliados era: por qual motivo a polícia teria adicionado a esse caso todos os símbolos de ocultismo que colocaram em pânico toda a cidade, para além do horror do próprio crime? Era uma tentativa de encobrir alguma coisa? E isso realmente caiu muito mal na linha do tempo dessa história. E aí, quando isso tudo aconteceu, nessa época que os registros vieram à tona, um dos sobrinhos que a Janet tinha, né, e que acompanhava todas essas novidades do caso,
recebeu a informação de que realmente faria sentido que a polícia estivesse tentando encobrir alguma coisa muito errada nesse caso lá na época. Essa fonte que conversou com esse sobrinho da Janet revelou que na época em que o crime aconteceu, existia um rapaz da cidade que estava muito interessado na Janet, mas que ela não correspondia a esse flerte. Algo que deixou esse rapaz muito bravo lá na época. Talvez isso possa ter sido um motivador para que ele cometesse esse crime. E esse rapaz que não teve o nome revelado era simplesmente um sobrinho de um dos policiais da cidade. E aí, segundo essa teoria, o corpo da Janet teria sido, após o crime, plantado naquela região do penhasco. O problema a essa altura era que, segundo essa pessoa que deu esse testemunho, esse sobrinho do policial, aparentemente o suspeito mais quente, de toda a investigação, deu fim a si mesmo, se é que vocês me entendem. Acredita-se que uma das motivações poderia ser inclusive culpa por tudo que ele fez. Mas como que se descobre isso a essa altura, né? Uma outra coisa que entrou em rota de teorias depois de um tempo foi também a possibilidade da Janet ter sido uma das vítimas de um serial killer chamado The Torso Killer. Apesar de ser mais uma especulação do que algo comprovável, ela foi levantada num livro que se chama Morte na Colina do Diabo, no Dente do Diabo, enfim, algo assim. E eu confesso que do meu lado, apaixonado por teorias de conspiração, eu acho bem interessante. E por isso eu estou trazendo aqui os motivos que fazem dessa hipótese uma possível conexão. O Torso Killer se chamava Richard Cottingham e ele era conhecido como The Torso Killer, tá? E ele foi um dos serial killers mais brutais da costa leste dos Estados Unidos. E ele esteve ativo entre o fim dos anos 60 e início dos anos 80. E ele foi conhecido como The Torso Killer porque ele desmembrava os corpos das vítimas, deixava eles sem cabeça, sem membros, em lugares aleatórios, tá? E ele foi preso em 1980, foi condenado por múltiplos assassinatos. Os locais onde ele geralmente cometia esses crimes também dão essa sensação de que ela poderia ter sido uma das suas vítimas. O Richard atuava em Nova Jersey e Nova York, que eram meio que arredores ali de Springfield, onde a Janet vivia. Um outro ponto é que em 1972, o ano em que aconteceu o assassinato dela, ele já estava ativo em seus ataques. Aí depois, o corpo da Janet, apesar de ter sido encontrado em decomposição e sem muitos detalhes visíveis ali que pudessem ajudar a desvendar essa causa da morte, tinha o ataque a um dos membros, o braço que foi arrancado, que era uma das marcas do The Torso Killer, que ele deixava nas vítimas. Uma outra suspeita também foi que na época das confissões, o Cottingham teria feito essas alusões a crimes não resolvidos da época, dando a entender que ele poderia estar envolvido. E aí alguns investigadores acham que ele poderia estar envolvido mesmo, até em mais mortes do que ele declarou. Só que infelizmente essas especulações nunca vão ser esclarecidas de verdade, já que as evidências mesmo do caso da Janet foram literalmente perdidas ou destruídas com o tempo, e até onde se sabe não houve DNA preservado na cena do crime que pudesse ligar o The Torso Killer ao caso, assim como nenhuma confissão oficial e direta dele. E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram esquecendo da Janet, os familiares foram morrendo, o caso ficou esfriando cada vez mais. Ainda assim existiam alguns parentes que passaram a vida basicamente dedicados a relembrar do ocorrido, na esperança de que em algum momento alguma revelação levasse ao autor do crime. Uma dessas pessoas foi o primo da Janet, o John Bancy, que com seu amigo Edward Salzano ele criou uma espécie de fundação para garantir que o caso estivesse sempre sendo lembrado, sabe? Então, o John Bancy terminou falecendo em 2017, mas o seu amigo ele seguiu, com as suas atividades, tentando aí descobrir mais pistas. Em um documentário, feito para o caso, ele até comenta que acreditava muito que algo realmente sinistro, só que envolvendo pessoas e não o ocultismo necessariamente, tenha acontecido no dia da morte da Janet, ao ponto de as pessoas da cidade ainda terem medo de algo ou alguém, caso revelem mais do que é permitido, digamos assim. E ele levanta também nesse documentário uma informação muito interessante que ninguém havia trazido até o momento. Segundo ele, o cachorro que apareceu carregando o braço da Janet e que deu início a toda essa história era de um porte pequeno. A gente não parou pra pensar nisso, inclusive aqui. Ele era um cachorrinho de porte pequeno e, considerando a forma como o corpo dela
estava colocado no local onde ele foi encontrado, isso baseando-se já nas próprias fotos, né? Era possível ver que o entorno do corpo não tinha nenhum tipo de bagunça ou sinal de que um animal pudesse ter tentado desmembrar o corpo. Isso teria causado uma bagunça no local. E considerando o porte do cachorro, ele não teria conseguido e teria feito uma bela de uma bagunça, né? E seria possível de ser vista nas fotografias. Para ele, alguém desmembrou aquele braço e deixou solto perto do local onde o cachorrinho pudesse encontrá-lo, como uma forma de colocar um fim, digamos assim, né, ao desaparecimento e o início de um caso de crime declarado. Faz sentido? Eu acho que essa informação é muito sensata. E aí tem um outro ponto que é interessante pensar, essa altura também. As primeiras pessoas que tiveram acesso ao local do crime inventaram, né, toda aquela conversa de simbolismo, de bruxaria, que perdeu totalmente o controle no decorrer da investigação. Foi inventado, né? Não tinha nada daquilo lá, como as próprias fotos mostram. Quem garante que essas mesmas pessoas que seguiram envolvidas na investigação não inventaram outras pistas falsas ou ocultaram pistas que realmente poderiam ter levado o caso para uma solução? Enfim, mais de 5 décadas depois, o que aconteceu com a Janet de Palma ainda é um mistério. O caso parece até uma piada de mau gosto, né? Uma adolescente, tida como devota cristã, morta aos pés de um penhasco chamado Dente do Diabo. Um caso onde o que importava de verdade foi sufocado por rumores de rituais, manipulações religiosas, um silêncio, né, institucional praticamente criminoso, onde até evidências, né, sumiram por acidente, né, entre muitas aspas, ou quem sabe por conveniência também, né, enfim. Será que a Janet foi vítima de um culto, de uma histeria coletiva ou de um assassino que seguiu livre aí por décadas, provavelmente até já morreu? O que a gente sabe é que em algum lugar entre a fé e o horror, a verdade sobre esse caso ficou enterrada e talvez continue lá. E aí, o que você achou do caso de hoje? O nosso primeiro caso longo, né? De verdade. Se inscreve no canal, deixa seu like se você curtiu o vídeo. Compartilhe a sua opinião também, ou até sugestões de casos que você gostaria de ver por aqui. E não se esquece, agora você sabe demais.